Na aula anterior, começamos a estudar o campo elétrico. Vimos que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, assim como o campo gravitacional e o campo magnético. Vimos também que o campo elétrico, ele pode ser representado através de um vetor campo elétrico. E esse vetor campo elétrico, ele pode me mostrar a direção, o sentido e o módulo do campo elétrico. Na aula anterior, estudamos a direção e o sentido. Hoje, vamos estudar o módulo do vetor campo elétrico. Na aula anterior, vimos que o campo elétrico, ele pode ser representado através de um vetor campo elétrico. E esse vetor campo elétrico, ele pode ser repulsivo ou ele pode ser o quê? Atrativo. Por convenção, a gente diz que quando o campo elétrico é gerado por uma carga positiva, o vetor campo elétrico é de afastamento, ele é repulsivo. Quando ele é gerado por uma carga negativa, ele é atrativo. Coloquei aqui essa carga Q mais, Qzinho positiva, e embaixo também um Qzinho positivo, para a gente visualizar de uma forma mais fácil. Se eu disse para vocês que esse campo elétrico aqui ele é repulsivo, é porque essa carga aqui, ela vai ser também de mesmo sinal, ela vai ser positiva. Porque a gente sabe que sinais, cargas com sinais iguais se repelem. Cargas com sinais iguais, ou cargas com sinais diferentes, se atraem. E cargas com sinais iguais se repelem. Certo? Só coloquei isso aqui para a gente poder visualizar. Para a gente poder aceitar essa convenção. Para a gente visualizar de uma forma mais fácil a convenção, A convenção foi dito que positivo, cargas com sinais positivos é de afastamento, cargas com sinais negativos é de aproximação. Então, posso dizer que eu coloco ali, em um determinado local, eu coloco um pouco carregado positivamente, que vai me dar o quê? Vai me dar uma força repulsiva, se meu Qzão é positivo, e vai me dar atrativo se meu Qzão é o quê? Negativo. Se ele tivesse escolhido de forma oposta, de forma contrária, se tivesse dito que o Qzão positivo era de aproximação e o Qzão negativo era de afastamento, para a gente representar isso e a gente visualizar, a gente diria que a carga que eu colocaria aqui sendo negativo, aqui sendo de aproximação, a carga que eu colocaria aqui seria negativo, porque positivo com negativo seria atrativo. E a carga que eu colocaria aqui, se eu tivesse por convenção dito que isso aqui seria de afastamento, a carga aqui seria o quê? Negativo, É só pra gente visualizar, tá? Só que perceba, uma coisa muito importante é que em qualquer ponto que eu colocar esse Qzinho, aqui, ou aqui, certo? O campo elétrico que o Qzinho vai sentir, o campo elétrico gerado pelo Qzão vai ser o mesmo. A gente vai chamar isso de campo elétrico uniforme. A gente vai ver mais na frente, tá? Ok. Tudo bem. Mas o que é o campo elétrico? A gente está construindo ainda essa definição do campo elétrico. Mas percebam que se eu tenho aqui uma carga positiva, Qzão positivo, eu tenho um Qzão aqui também positivo, eu vou criar entre os dois uma interação, uma força, Eu vou criar entre os dois uma força. E quanto maior for o valor de Qzão ou de Qzinho, maior vai ser essa força. A gente pode visualizar isso aqui pela lei de Coulomb. Se eu altero o Qzão ou Qzinho, eu vou alterar a minha força na mesma proporção. É diretamente o quê? Proporcional. Se eu dobrar essa multiplicação aqui, esse produto, eu vou dobrar a minha força elétrica. Se eu triplicar, eu vou triplicar a minha força elétrica. Então, o produto das cargas, a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, tá? Ok, então já sei que se eu altero o meu Qzinho ou o meu Qzão, altera a força. Isso. E se eu alterar a força, Se eu alterar a força, quanto maior for a força de interação aqui entre Qzão e Qzinho, maior vai ser o campo elétrico. Mas quem é que gera o campo elétrico? O meu Qzão. E quem é que sente esse campo elétrico? Uma carga de prova. A carga de prova, ela serve para provar que existe o campo elétrico. E ela vai provar como?
ela vai provar mostrando essa força de interação entre Qzão e Qzinho. Ah, então quer dizer que isso acontece mesmo se for positivo ou se for negativo? Sim. Se eu não alterar a minha distância, se a minha distância for sempre a mesma, ó, sempre radial, tá? Se for a mesma distância, ó, se eu não alterar, se eu não sair desse círculo aqui, tá vendo? Já que eu tenho o mesmo raio, ó, para qualquer ponto do círculo, meu campo elétrico vai ser o mesmo. Se eu não alterar quem? O meu Qzão. Ok? Posso alterar o meu Qzinho? Pode. Porque se você alterar o Qzinho, quem vai alterar na mesma proporção? A força. A força altera na mesma proporção. E se a força altera na mesma proporção, eu não vou alterar quem? O meu campo elétrico. Ah, então eu posso dizer que a minha força elétrica ela é diretamente proporcional à minha carga de prova. E por que não estou falando da minha carga-fonte? Porque a carga-fonte está constante, ela está lá paradinha. O que eu estou colocando para provar que existe o campo elétrico é quem? A minha carga de prova. Ok? Então eu posso dizer que a força elétrica, ó, sobre a carga de prova vai me dar o vetor campo elétrico. Se eu altero a minha carga de prova, eu altero na mesma proporção a minha força elétrica. Então, se eu altero na mesma proporção a minha força elétrica, isso sempre vai me dar uma constante. Isso sempre vai me dar uma constante. E se eu aumentar aqui 2 vezes, aqui também vai aumentar 2 vezes. Se eu aumentar aqui 3 vezes, aqui também vai aumentar 3 vezes. Se eu diminuir aqui 2 vezes, aqui vai diminuir 2 vezes. Se eu diminuir aqui 4 vezes, aqui também vai diminuir 4 vezes. Vai me dar sempre o quê? Uma constante. E essa constante vai ser um módulo do meu vetor campo elétrico. Constante, se eu não altero a minha carga fonte. Ok? Se eu não altero a minha carga fonte e não altero a minha distância. Então, levando em consideração que a distância se mantém sempre a mesma, ó, e que minha carga fonte também é sempre a mesma. Se eu alterar o meu Qzinho, eu não vou alterar o meu campo elétrico, já que a força e o Qzinho são diretamente proporcionais. Ok? Já que a força e o Qzinho são diretamente proporcionais. Isso prova pra gente o que a gente viu lá na aula anterior, né? Que eu dependo exclusivamente de quem? Da minha carga fonte. Para gerar o quê? O campo elétrico. Se a gente olha lá atrás, ó, se a gente olhar para a força-peso, a gente vai ver que o peso é a massa vezes que é em gravidade. Que eu chamei de força, porque força é massa vezes aceleração. Nesse caso, a minha aceleração é a aceleração da gravidade. Tá? Se eu isolar a gravidade do primeiro membro, eu vou ficar que gravidade é peso sobre quem? A massa. Ou seja, quem é que está sentindo a gravidade? Um corpo. Todo corpo possui o quê? A massa. Tá? Possui uma massa. Então a massa está sentindo quem? A gravidade. Quem é que está sentindo aqui o campo elétrico? A carga de prova. E a carga de prova, ela está o quê? Carregada, ou positivamente ou negativamente. Isso não vai interferir, porque ela é escrita em módulo, né? Não vai interferir porque ela é escrita em módulo. Ó. Não vai interferir no vetor que? Campo elétrico. Então veja que a relação é muito parecida. Massa para gravidade, carga para campo elétrico. Né? São muito parecidas. Sendo que, quando eu falo do campo gravitacional, eu estou falando de forças sempre atrativas. Quando eu estou falando de vetor campo elétrico, eu estou falando de forças repulsivas ou atrativas. Tá? Vamos ver agora um exemplo, depois a gente retorna para a aula aqui. Até daqui a pouquinho. No primeiro exercício ele diz: encontre o valor do módulo do campo elétrico gerado por um corpo carregado com 5 microcoulomb que passa por um corpo carregado com 1 microcoulomb, situado a 10 cm da carga fonte.
No segundo, ele diz: encontre o valor do módulo do campo elétrico gerado por um corpo carregado com 5 microcoulomb que passa por um corpo carregado com 2 microcoulomb, situado a 10 centímetros da carga-fonte. Perceba que os exercícios se parecem muito, só modificando a carga de prova de um exercício para o outro. Vamos lá. Nessas duas questões, o valor da carga-fonte ela não se altera. É de 5 microcoulombs. O valor da carga de prova, sim. Eu tenho 1 microcoulomb no primeiro exercício e 2 microcoulombs no segundo exercício. Uma coisa também que não se altera é a distância. A distância permanece a mesma, não é? Tanto no primeiro exercício como no segundo exercício. A distância nós temos no valor de 10 centímetros. Lembrando, a distância tem que ser transformada para metro. Por quê? Porque a constante eletrostática é dada em Newton metros ao quadrado por coulomb ao quadrado. Lembrando que Newton é a unidade de força, metro é a unidade de comprimento e o coulomb é a unidade de carga. Mas por que eu tenho que utilizar essa constante? Porque na questão, nos exercícios, ele está pedindo, nos dois exercícios, ele está pedindo para você encontrar o módulo do vetor campo elétrico. E a gente viu que o módulo do vetor campo elétrico é dado pela força elétrica, não é? Pela força elétrica dividido pela carga de prova. Porque o campo elétrico vai passar por essa carga de prova sem sofrer alteração, né? Porque quem está gerando o campo elétrico é a carga-fonte. Então a carga de prova com a carga-fonte vão interagir através de uma força elétrica. E a gente viu que a força elétrica nós encontramos através de KO vezes o produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. Ok? Essa é a minha força elétrica. KO nós já temos. A carga-fonte temos, que vale 5 microcoulomb. E a carga de prova, no primeiro exercício, vale 1 microcoulomb. E a distância, 10 centímetros. Como eu falei para vocês, nós temos que transformar aqui, ó, para metros. Transformando para metro, centímetro para metro, é só a gente dividir por 100. Isso vai se transformar em 0,1 metro. Esse 0,1 nós vamos utilizar onde? Aqui, ó, no valor, no lugar da distância, tá? Porque isso aqui é a distância que a carga de prova está da carga-fonte. Ok? Então vamos lá. Resolvendo essa equação, vamos ficar com o quê? Força elétrica vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes... Quanto equivale a minha carga-fonte? 5 vezes 10 elevado a menos 6, né? Porque é microcoulomb, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6, já que é 1 microcoulomb é a carga de prova, dividido por 0,1 ao quadrado. Eu prefiro colocar isso em notação científica. Vou ficar com 1 vezes 1, né? 1,0 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Prefiro trabalhar assim, porque ó, eu não vou ficar com decimal para levar ao quadrado, né? É bem mais tranquilo, vocês vão ver. Como é que eu resolvo isso? Multiplicamos, né? Os elementos que estão no numerador, 9 vezes 5, 45, 45 vezes 1 dá 45, vezes, repete a base e soma os expoentes. 9 com mais menos 6 com menos 12 vai dar 9 com mais menos 12. Vou ficar com menos 3 dividido por 1 ao quadrado dá 1. 1
vezes 10 elevado à potência de potências, a gente multiplica. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Cortamos, né? 45 dividido por 1 dá igual a 45. Vezes 10, repete a base. Fazemos o que com o expoente? Divisão de potência de mesma base. O denominador que está negativo sobe positivo, né? Ou a gente diz o seguinte, divisão de potência de mesma base, nós subtraímos os expoentes. Então vai ficar menos 3 com menos 2, vai ficar menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Conclusão, a força elétrica é igual a 45 vezes 10 elevado a menos 1. Teremos o valor de 4,5 newtons. Essa é a força elétrica que a gente tem na interação entre a carga-fonte, valendo 5 microcoulomb, e a carga de prova, com valor de 1 microcoulomb, tá? No primeiro exercício. Ok, esse valor vou colocar aqui em cima. Então, ficarei com 4,5 dividido, quanto é o valor da carga de prova? 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? Que é 1 microcoulomb, vezes 10 elevado a menos 6. 4,5 dividido por 1 dá 4,5. Vezes, dá negativo, sobe positivo. 10 elevado a 6. O que? Newton Coulomb. Achamos o módulo do campo elétrico do primeiro exercício. Vamos fazer agora o módulo do campo elétrico do segundo exercício. Ok? Então, no segundo exercício, utilizarei a mesma equação para encontrar o módulo do campo elétrico. Tá, vou deixar ela aqui guardadinha e vamos agora encontrar a força elétrica, né, da interação entre a carga fonte de 5 microcoulomb, que ela não foi alterada, e a carga de prova, que foi alterada de 1 microcoulomb para 2 microcoulombs. Ok, então vamos lá. A equação não é modificada, né? Força elétrica é igual a KO, né? Que vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes minha carga fonte não foi alterada, a minha carga de prova foi alterada para 2 vezes 10 elevado a menos 6, e a minha distância continua sendo de 10 centímetros, ou 0,1 metro. Então, vou continuar com o mesmo denominador aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Deixa eu retornar aqui esse valor. Vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Ok. Da mesma forma que a gente fez lá na primeira questão, multiplicamos aqui, ó. O numerador 9 vezes 5, 45. 45 vezes 2, 90. Vezes, repete a base, soma os expoentes. 9 com mais menos 12 vai dar menos 3. Dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. 90 dividido por 1 dá igual a 90. Então, a força elétrica será igual a 90 vezes 10 elevado a menos 3 com menos 2. Vai dar menos 3 com menos 2, vai dar menos 3 mais 2. Então, teremos menos 1. Então, a força elétrica nesse caso será de 9 vezes 10. 9 vezes 10 não, será igual a 9, né? Newtons. Então, a minha força elétrica será de 9 newtons. Vejam que minha força elétrica no primeiro exercício era de 4,5 aqui, ó, era de 4,5 newton. Minha força elétrica agora é de 9 newtons.
Ela dobrou, né? Dobrou. Por que ela dobrou? Porque a minha carga de prova, olha só, a minha carga de prova, ou uma das cargas, né? No caso, a carga de fonte ela permanece constante. A minha carga de prova, no primeiro exercício, era de 1 vezes 10 elevado a menos 6. E no segundo exercício passou a ser de quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Dobrou também. Lembram? Foi que a gente viu que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Se o produto das cargas dobrou, a força elétrica também vai dobrar. Ok? E o produto dobrou, né? Já que a carga de fonte se manteve constante e a carga de prova dobrou o valor, esse produto ele irá dobrar. Então, dobrando o produto das cargas, eu dobro minha força elétrica. Minha força elétrica era 4,5, passou a ser de quanto? 9. E o que vai acontecer com o campo elétrico? Vamos ver agora. A força elétrica agora não é mais 4,5, que foi aqui em cima. Ela passa a ser quanto agora aqui embaixo? 9. Minha carga de prova, que era 1 vezes 10 elevado a menos 6, aqui passa a ser quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Ficarei com 9 dividido por 2, dá igual a 4. 4,5 vezes 10 elevado a 6 Newton Coulomb. Não alterou o meu campo elétrico. O meu campo elétrico continua com o mesmo módulo. Por quê? Porque eu não alterei a minha carga fonte, que aqui gera o campo elétrico estudado nos dois exercícios, tá vendo? A carga fonte, no exercício 1 é 5 vezes 10 elevado a menos 6, no exercício 2 é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Assim como eu também não alterei quem? A distância. Que são os fatores que podem alterar o campo elétrico que vai passar pela carga de prova. Como eles não foram alterados, o meu módulo do campo elétrico continua o mesmo. O exercício ajudou a gente a compreender um pouquinho mais sobre o que a gente viu hoje, né? Então vimos hoje que o módulo do vetor campo elétrico é dado pelo quociente entre a força elétrica e a carga de prova. E vimos que o quociente entre a força elétrica e a carga de prova vai me dar sempre uma constante, né? Porque elas são grandezas diretamente proporcionais. E sempre que eu tenho um quociente entre duas grandezas, e esse quociente me dá sempre uma constante, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. É constante quando eu não altero a minha carga fonte, ok? E não altero também o que? A minha distância. Essa fórmula aqui, é a fórmula geral, tá? Do campo elétrico. Na próxima aula, vamos ver o módulo do vetor campo elétrico para uma carga pontiforme. Valeu, até a próxima aula.